Quero parabenizar a igreja por mais um ano de vida, parece-me que 52 anos de fundação, e com muita alegria nós recebemos este convite para participar desta festa maravilhosa. E queremos aqui também estender o abraço da Segunda Igreja Batista Regular Maranata em Feira de Santana aos irmãos, à igreja. O irmão Mécio veio comigo, Primeira Igreja Batista Maranata, também já esteve por aqui na membresia dessa igreja. E o pastor Jorge também manda um abraço para a igreja. Ele não pôde estar porque hoje tem a breve de homens, a breve estadual lá em Feira de Santana. A igreja de Deus, ela é muito sublime. Nasceu há quase 2000 anos. E nesses 2 dias, com 3 estudos, nós queremos refletir sobre ela. Quem é a igreja de Deus? E o que é que ela proclama? Pensamos em analisar com o apóstolo Pedro que ela é a multiforme graça de Deus, e ela proclama a sua infinita sabedoria. Que ela é a multiforme graça de Deus, e ela proclama uma semelhança ímpar. E que ela é a multiforme graça de Deus, e ela proclama uma salvação singular. Hoje falaremos sobre esta sabedoria infinita. Amanhã pela manhã sobre a semelhança ímpar. E à noite a salvação singular. Eu gostaria de pedir a todos que abram a palavra de Deus, sentados mesmo, poderemos ler 2 versículos. O primeiro está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4 e verso 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios 3, 10. Para que agora, pela igreja, aquela que Pedro chamou de multiforme graça de Deus, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vou pedir ao pastor Marcos para orar.
Esta mensagem desta noite é endereçada ao coração da igreja e também às vidas que ainda não pertencem a ela, mas que estão aqui nesta noite e que podem ingressar na membresia da mesma e, através da fé, podem conhecer a multiforme sabedoria de Deus através desta igreja, que é a multiforme graça de Deus. Esta igreja que no Antigo Testamento não aparecia claramente, porque era um mistério de Deus guardado para o dia de Pentecostes no ano 32, chegando ao século 21, e ela continua a esperar dos céus a manifestação e a glória da bem-aventurada esperança, que é o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos mortais para ser conforme o dele. Irá arrebatar esta igreja e levá-la à sua presença. Lá no Antigo Testamento ela não aparecia plenamente, mas já podíamos contemplá-la através do livro de Cantares, por exemplo. E quando o sábio ali faz referência à Sulamita e o seu enlace amoroso com a mesma, ele estava também tipologicamente fazendo uma alusão à igreja. E quando nós olhamos o Salmo 45, lá nos versos 13 e 14, nós podemos ver essa descrição profética entre a união de Cristo e a sua igreja, a igreja já aparecendo no livro de Salmos como a filha do rei. E lá no verso 13 diz: a filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido, levarão ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo, diz o verso 15, serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Ali a igreja já aparece profeticamente anunciada. Mas quando nós olhamos para o capítulo 16 do livro de Romanos, verso 25 e 26, ali o apóstolo Paulo, pelas mãos de Tércio, ele nos fala deste mistério. E assim ele coloca nos versos 25 e 26: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Este mistério oculto dos profetas do Antigo Testamento, ele vai passando a ficar claro no Novo Testamento. E a partir do capítulo 2 de Atos, nasce a igreja, trazendo consigo a dispensação da graça. Essa dispensação do mistério, conforme veremos também no capítulo 3 do livro de Efésios, e versículos 2 a 5, lembrando que no verso 10, lemos a multiforme sabedoria de Deus expressa pela igreja. E aqui nos versos 2 a 5, a palavra nos diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E esse mistério, ele fica ainda mais nítido para nós, quando pensamos na presença de Cristo morando na igreja. Em nós, como diz Efésios 2:20, sermos morada de Deus em espírito. E é por esta razão que este mesmo apóstolo, no capítulo 1 de Colossenses, revelar agora que mistério é esse. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. E Cristo está na igreja. Cristo está em cada pessoa que faz parte desta igreja, através do seu Santo Espírito, que habita nela, em forma de selo, batismo, penhor e unção, e ainda a completa como plenitude. Então, pensando na igreja assim, queremos que todos os irmãos da igreja do Acupe e outros irmãos de outras igrejas que aqui estão, comecem a valorizar mais a igreja, comecem a amar mais a igreja, comecem a trabalhar mais pela igreja, comecem a se dedicar mais à igreja, e comecem também a atrair mais pessoas para pertencer a esta igreja. Quando se fala em Cristo habitando em nós, nós podemos pensar, e os jovens aqui cantaram, nessa união, neste faz-nos um, que na oração sacerdotal do Filho de Deus, no Evangelho de João, capítulo 17, está bem presente ali o desejo dele. Falando com o Pai, ele expressa o desejo da seguinte maneira: Pai, eu quero que aqueles que me destes sejam um, como eu sou contigo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu quero que eles sejam um, que eles tenham o mesmo pensamento, o mesmo parecer, que a igreja viva em unidade. E aí, quando olhamos para as páginas do Novo Testamento, conseguimos definir a igreja, e é isso que queremos fazer nesta noite, para depois falarmos sobre a sua proclamação. Quem é a igreja? Quem é este mistério que está aí ligado, vinculado a uma dispensação maravilhosa chamada de dispensação da graça? A igreja, ela é comparada no Novo Testamento a um edifício, uma figura chamada de figura arquitetônica, e é uma coisa bem familiar a nós, aos irmãos que moram aqui em Salvador e olham para todos os lados e podem ver prédios. A igreja é comparada a um edifício, e o Senhor Jesus Cristo é a pedra basilar deste edifício, é o fundamento deste edifício. Por isso que ele disse a Pedro, quando este falou e fez uma revelação de que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, e lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra fundamental, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E esta igreja que tem um fundamento, ela tem também
colunas. Vamos olhar para Gálatas. As colunas desta igreja, elas se encontram, pelo menos algumas delas são mencionadas em Gálatas, capítulo 2, verso 9, e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas. Aí está. As colunas da igreja são as doutrinas dos apóstolos. Por isso que quando ela nasceu, o apóstolo Pedro fez um sermão maravilhoso, quase 3.000 almas se converteram, e ali o apóstolo Pedro batizou aquelas pessoas. E Lucas fez questão de registrar a vida futura da igreja, e ele colocou ali no capítulo 2, do verso 43 em diante, ele colocou que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. As colunas da igreja estão aqui nas epístolas dos apóstolos. Nós nos miramos nela, e essa igreja, ela atravessa os anos, pautada na doutrina dos apóstolos. E cada um de nós que pertencemos a ela, somos umas pedrinhas, umas pedras pequenas, porém vivas, pedras pequenas. Mas é o mesmo Pedro que vai dizer, na sua primeira carta, ele vai retratar bem isto no capítulo 2, e ele diz assim: Cristo é a pedra basilar, a grande pedra viva. E ele diz no versículo de número 4, do capítulo 2, da sua primeira carta: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados para montar esse edifício. As pedras estão chegando. Há muitas pedras mortas por aí, que não tem sentido de ser, porque falta Deus em sua vida. Se você ainda não tem Cristo, você ainda é esta pedra fora, ainda aí fora, nos armazéns da vida, nas casas de construção do mundo, e precisa ser tirada de lá, tirada deste mundo de drogas, de prostituição, deste mundo de vícios, neste mundo de violência, neste mundo de pecados, para que você seja colocado nesta construção que ainda está em formação. A igreja ainda não se completou, o edifício ainda não está pronto. Quando a última pedra atingir esse edifício e ser ali colocada pelo Espírito Santo, este edifício vai sair desta terra. A trombeta de Deus tocará, a voz do arcanjo soará, e este edifício será transladado para outro lugar, para o céu, e ali estará. Nós todos fazemos parte, nós igreja, fazemos parte deste edifício. Por isso que na hora do arrebatamento, todo crente em Jesus Cristo subirá, fraco e forte, porque o arrebatamento não contemplará os melhores, contemplará a igreja. E a igreja tem pessoas fracas e tem pessoas fortes, mas o edifício vai completo. O edifício estará na presença de Deus completo, não faltará sequer uma pedra. Para isto, cada pedra foi selada pelo Espírito Santo da promessa, conforme Efésios capítulo 1. O Espírito Santo, nestas pedras, ele é selo. Capítulo 1, versículo de número 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todas as pedras estão seladas, todas as pedras que foram colocadas neste edifício, elas foram seladas. E podemos extrair daí duas lições.
A lição de que este edifício, ele está firmado em Cristo. Não está firmado nos pastores, não está firmado nos diáconos, não está firmado no presidente do coral, no presidente da mocidade, não está firmado em pessoas, por melhores que elas sejam. Nós estamos seguros em Jesus Cristo, nós estamos firmados em Jesus Cristo. Por isso que a nossa segurança é eterna. Por isso que o cristão, o salvo, ele não perde a salvação, porque essa salvação é garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Essa salvação é garantida por esse alicerce, por essa pedra viva, e por sobre ela, não para a salvação, mas para sermos enriquecidos com coroas. Nós podemos colocar, conforme 1 Coríntios 3, em cima deste fundamento que é Cristo, e ninguém pode pôr outro, nós podemos edificar as nossas obras para galardão. E espera-se, o Espírito de Deus espera que nós edifiquemos neste edifício obras de ouro, prata e pedras preciosas, e não feno, madeira e palha, porque feno e madeira e palha se dissolve, se decompõe. Mas ouro, prata e pedras preciosas, quanto mais o fogo consumidor que é o nosso Deus passar sobre ele, estas obras de ouro, de prata e de pedras preciosas irão brilhar mais. E nós podemos sim, lá no céu, ter muitos galardões. Podemos. É só fazermos o que Paulo nos aconselha em 1 Coríntios 10 e verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se fizermos para a glória de Deus, seremos bem galardoados. Se fizermos para a nossa glória, não teremos galardão nenhum. Então esse edifício sublime, ele está sendo preparado para lá, e retrata a nossa união com Cristo. Mas nós temos também uma outra figura que ainda é mais próxima de nós. É a figura chamada de orgânica. Agora, Cristo não é mais a pedra angular. Agora ele já é a cabeça. E nós somos os membros. Esta figura orgânica se chama Igreja, Corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo agora é a cabeça. Colossenses 1 e verso 18. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A igreja é o corpo desta cabeça. Cada crente é membro deste corpo. Romanos capítulo 12 e verso de número 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos membros deste corpo. Nesta figura, chama-nos a atenção a harmonia que os crentes devem ter, a harmonia que a igreja deve ter, todos trabalhando para o bem comum do corpo. Em se tratando da igreja, a primeira igreja batista regular da Bahia, todos ajudando o seu pastor, a sua diretoria, orando por eles, e juntos fazendo a igreja crescer. Ainda há unidade, há uma harmonia, porque nós temos um corpo e nós conhecemos bem isto. Este corpo tem muitos membros, e se um membro sofre algum tipo de dano, todo o corpo padece. Estes membros do nosso corpo trabalham juntos pelo bem comum dele. E há uma unidade, todos com o mesmo pensamento, todos com a mesma vontade, todos juntos, ligados.
Aí a gente pensa, a igreja como organização, ela tem um endereço e ela compra móveis, imóveis. Como organismo, ela tem um trabalho mais invisível. E a gente olha e vê nesta figura a igreja local e a igreja universal. A igreja visível e a igreja invisível. Nós podemos perceber aqui, como organização, amanhã, 6 pessoas descendo a estas águas e fazendo profissão de fé. Como organismo, podemos ver hoje algumas pessoas recebendo a Cristo como Salvador e recebendo também um batismo que é melhor que este, o batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo acontece para tornar os membros corpo de Cristo. Se o Espírito Santo na figura chamada de arquitetônica, ele é selo nas pedras. O Espírito Santo na figura orgânica, ele é batismo nos membros. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. São 2 batismos, um nas águas, para nos fazer membros, cumprir a ordenança de Cristo e fazermos membros da igreja local. Mas a igreja que vai para o céu, a igreja invisível, precisa de um batismo que salva. E este batismo que salva está em 1 Coríntios 12, 12. E acontece antes do batismo nas águas. Acontece quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador. 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. E tem um gerúndio aí denotando que esse batismo acontece no momento que a pessoa aceita Cristo. Não vem depois, não precisa embolar a língua, não precisa balbuciar palavras desconexas. Ele acontece no momento que a pessoa recebe a Cristo como Salvador, sem fazer barulho. É o Espírito de Deus habitando a vida da pessoa. E aí ele diz, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Para eu me tornar membro da igreja de Deus invisível, eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. E isso acontece na minha conversão. Por isso todos os crentes aqui são batizados no Espírito Santo. E não precisam ouvir nenhuma pergunta. Você já foi batizado no Espírito Santo? Se perguntar, diz, meu irmão, eu sou crente. E todo crente é. Porque quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não pertence a ele. Então, esta figura nos traz essa ideia maravilhosa. E você, meu amigo que ainda não é crente, minha amiga que ainda não aceitou a Cristo, você pode ser batizado no Espírito nesta noite, se você receber ao Senhor Jesus como seu Salvador. E Ele vai entrar em sua vida, transformar seu coração, moldar a sua conduta e modificar o seu caráter e mudar a sua história. A terceira figura, ela é a figura matrimonial. Agora Cristo não é mais a pedra angular, Ele não é mais a cabeça da igreja, agora Ele é o noivo. Ele é o noivo. E eu quero deixar aqui a palavra de João Batista para retratar o nosso privilégio. Mas antes eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavra de Jesus. Mateus 11. Mateus capítulo 11. Olhemos para lá e notemos o que diz a palavra de Deus. Foi Jesus quem falou. E ele diz aqui em 11:11, falando aos seus discípulos, ele disse: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu fico pensando, irmãos, em Daniel, em Abraão, pai da fé, em Elias, em Enoque, em Noé, em Isaac,
E a gente olha para a galeria da fé de Hebreus, aqueles 40 versículos. E quando nós olhamos aqueles homens e notamos Jesus dizer: dentre os nascidos de mulher, não houve um maior que João Batista. Interessante, João Batista não fez nenhum milagre. Como é diferente do pensamento de algumas pessoas que acham que curandeiros são mais espirituais e melhores. Mas a Bíblia fala de muitos falsos profetas que aparecerão aí. João 10, lá no finalzinho, a palavra de Deus diz: João Batista não fez nenhum sinal, mas muito mais precioso, muito mais maravilhoso, muito mais glorioso do que os sinais que alguém faça é a integridade, é ser verdadeiro, é comprar e pagar no comércio, é dar testemunho de Jesus. Mas tudo o que ele disse acerca de Jesus era verdade. Este homem, Jesus disse sobre ele: não houve ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Como entender isso? Como compreender esta palavra? Quero dizer, João Batista disse que não era digno de desatar a correia das sandálias de Jesus. E todos nós aqui não somos dignos de desatar a correia das sandálias de João, mas somos maiores que ele. Reino dos céus aí, na Bíblia, reino dos céus não se identifica completamente com a igreja, mas nesse versículo o Senhor Jesus está dizendo que o menor na igreja é maior que João. João foi o último profeta do Antigo Testamento. E ele disse uma palavra muito importante que nós queremos registrar, ligada a esta passagem, João capítulo 3 e verso 29. Evangelho de João capítulo 3, verso 29. A palavra de Deus nos diz aqui: foi João Batista quem falou. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João era amigo do esposo. Nós não somos amigos do esposo, nós somos a esposa. A noiva é um privilégio sem tamanho. Quem é mais importante num casamento? São os amigos do noivo ou é a noiva? A noiva é maior do que os amigos. A igreja é a esposa de Cristo. Apocalipse 19, versículo 7. Por enquanto ainda é noiva. Haverá o casamento. Aqui já está casada, porque o livro é profético. Capítulo 19, versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja é esta esposa. Efésios 5, verso 25. Efésios capítulo 5 e verso 25 diz: vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E grande este mistério, diz aqui na passagem, no contexto. Fala entre Cristo e a sua igreja, Cristo e a sua noiva. As duas lições que a gente pode extrair daqui é que a igreja deve continuar amando a Jesus, sendo submissa a Ele. Submissão a Cristo e amor a Ele, como Ele nos ama, são as duas virtudes que devemos ter, olhando para esta figura. E o Espírito Santo, que na figura arquitetônica é selo nas pedras, na figura orgânica ele é batismo nos membros, agora ele é unção nos crentes. Essa noiva, ela está ungida. A aliança
que carregamos em nossas mãos, quando noivos na direita, quando esposos na esquerda, ela é retratada aqui. O Espírito Santo faz esta aliança através ele vem em formato de unção para ligar a igreja a Cristo, preparando-a, porque estamos no tempo do quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ela é unção, ele é unção. 1 João capítulo 2, versículo de número 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. A igreja de Cristo recebe esta unção também no momento da convenção. E todos os crentes são ungidos por Deus. Assim como no Antigo Testamento a figura do óleo, que representa o Espírito Santo, ela é colocada sobre reis, e era colocada também sobre sacerdotes. A igreja agora, sim, no Novo Testamento, ela é o sacerdócio real, ela é a nação santa, e ela vai reinar com Cristo. Em Apocalipse 1, versículo 7, nos diz que nós vamos ser com ele reis e sacerdotes. A igreja vai reinar no milênio, casando-se com Cristo. Ele é o rei dos reis, e a igreja se tornará rainha. Nós reinaremos com ele. Por isso, irmãos, graças a Deus pela Igreja Batista Regular do ACUP, e que os irmãos continuem crendo assim. Nós não precisamos receber unção nenhuma de ninguém, nem unção do paletó, nem unção do riso, nem unção do vômito, nem unção da gargalhada, nem unção nenhuma. Nós já temos a unção do santo. Todo crente é ungido, e o pastor não é melhor que os irmãos, merece respeito. Encontra-se aqui num lugar um pouco mais alto para vocês nos verem melhor, mas nós somos ungidos como vocês são também ungidos. O véu foi rasgado. A oração do pastor não é mais poderosa que a sua. O véu foi rasgado, e você pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pela sua carne, e você pode abrir o seu aposento, entrar no seu quarto e orar a Deus. Nós não precisamos de confessionários, nós não precisamos de papas, nós não precisamos de sacerdotes para interceder por nós. Nós já temos um único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo homem, que está à direita de Deus, e lá sentado no trono da graça, ele também intercede por nós. E nós temos esse sacerdócio universal. Nós podemos orar ao nosso Deus, e graças a Deus que a nossa oração não é mais poderosa que a dos irmãos, porque quando alguém está doente, a igreja ora, e Deus pode curar, mas a glória é dele, não é do homem, e não é o homem que tem poder. O poder é de Deus, a graça é de Deus, a misericórdia é de Deus, a bondade é de Deus, tudo é dele. Por isso, por ele e para ele, todas as coisas são, é a ele que devemos render glória, louvor e exaltação. Como o evangelho está diferente hoje, e como há pessoas iludidas, correndo atrás de coisas banais, ao invés de ficarem centradas na palavra de Deus. A quarta figura é a figura racial. A igreja é a raça eleita. Cristo agora não é mais a pedra angular, Cristo agora não é mais a cabeça, Cristo agora não é mais o noivo, Cristo agora é o segundo Adão. Cristo é o segundo Adão. Se não, vejamos. E aí há alguma coisa bem interessante aqui. 2 tipos de vidas.
nós, há 6.000 anos, tivemos o privilégio de sermos criados. Deus ergueu do pó da terra um boneco de barro, deu-lhe o nome barro, Adão, e deste boneco, cabeça da raça humana, ele trouxe a vida biológica para todos nós. E aquela mulher, Eva, que também é chamada na Bíblia, capítulo 5 de Adão, ali veio a vida biológica para nós, e é uma bênção, e temos esta vida, mas eles caíram, eles pecaram, e ao pecarem, a nossa imagem com Deus, ou imagem de Deus, foi danificada. Então este segundo Adão se apresenta, trazendo para nós uma nova raça, e aquele que crê nele, nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Este segundo Adão traz uma nova imagem para nós agora em nosso espírito, e futuramente também nós nos tornaremos semelhantes a ele no corpo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 a 49, esta figura expressa bem a nossa glorificação e redenção futura. Diz aqui os versos 45 a 49, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Segundo Adão, ele é, nessa figura, esta cabeça da raça, no sentido não mais de cabeça da igreja, mas da raça eleita. E nós somos os descendentes, a descendência exclusiva de Deus aqui. O primeiro deu-nos vida biológica, o segundo dá-nos vida e vida com abundância. O segundo dá-nos vida eterna e traz uma nova imagem para nós. Essa imagem está em Colossenses, aliás, Efésios, a gente já pode olhar, capítulo 4, versículo 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça e santidade traz este novo homem com uma imagem. Isso está bem vinculado a Colossenses, você vai abrir. E vamos dar uma olhada no capítulo 3 e versículo 10. Diz aqui, Colossenses 3, versículo 10, e é um versículo bem semelhante: e vos vestistes de novo, do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Deus traz essa nova imagem, é uma nova criação. Se a primeira criação teve o sábado como dia, essa segunda criação já tem o domingo, o dia do Senhor, da ressurreição dele. E aí, dentro desse contexto, o Espírito Santo se apresenta, mas ele se apresenta com uma promessa futura de transformação. Se ele era selo nas pedras, ele era batismo nos membros, ele era unção no casamento da igreja, agora o Espírito Santo, ele é penhor para a igreja. Lá em Efésios mesmo, no capítulo 1, versículo, depois que ele fala do selo, no verso 13, ele diz, no verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para nós herdarmos. Como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, precisamos de um corpo glorificado. Já temos uma redenção espiritual. Quando aceitamos a Cristo, a nossa alma foi redimida, foi libertada. Mas ainda o nosso corpo sofre.
E por isso ele diz aqui, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. E fica bem mais claro para nós quando abrimos 2 Coríntios 5. E aí entendemos que hoje o crente pode adoecer, hoje o crente pode envelhecer, hoje o crente pode morrer, vai morrer. Nós adoecemos, envelhecemos e morremos. Não vá na conversa de pessoas que chegam na televisão e dizem que crente não pode adoecer, que crente tem que botar, que o cristão tem que tomar posse da bênção, que tem que colocar Deus na parede e que tem que fazer isso, e que não tem fé se não for curado. Pois eu lhe digo, enquanto estivermos com este corpo débil, nós vamos adoecer, nós vamos envelhecer e graças a Deus nós vamos morrer. Porque a morte não é mais castigo para o crente. A morte agora é bênção. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ele não deseja a morte do que morre, e por isso ele diz, desejaria eu a morte do ímpio, não desejo antes que se converta e viva. Mas olhe 2 Coríntios 5. E vamos compreender o que o Espírito Santo é como penhor. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, é o nosso corpo. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, sentimos dores, o nosso corpo sofre e nós vamos morrer, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados de dores, carregados de sofrimentos, carregados de tribulação, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, este corpo mortal, seja absorvido pela vida. Isso vai acontecer quando a redenção do corpo chegar. E o que é que o Espírito Santo tem a ver com isso? Verso 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então ele vem como penhor para nos preparar. E no futuro, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 23 e 24 diz, Romanos 8, 23 e 24, e não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aí sim, quando recebermos o corpo novo, o corpo igual ao de Cristo, nós não vamos mais adoecer, envelhecer, nem morrer. Mas por enquanto a gente adoece, envelhece e morre, porque ainda temos o corpo que Adão nos deu. Mas o segundo Adão preparou um corpo novo para nós, que virá pela ressurreição. E o que é a igreja? A igreja é um edifício, a igreja é um corpo, a igreja é a noiva, a igreja é a raça eleita. Mas a igreja também, temos a quinta figura e última, a igreja. A igreja são os ramos da videira verdadeira. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, a quinta figura, a figura vegetal aparece. Eu sou a videira verdadeira, diz o Senhor Jesus no verso 15. O Senhor Jesus é a pedra angular, o Senhor Jesus é a cabeça, o Senhor Jesus é o noivo, o Senhor Jesus é o segundo Adão, e o Senhor Jesus também é a videira verdadeira. E o Pai aqui aparece como viticultor, como o lavrador, e cada membro da igreja é uma vara. Nós somos os ramos. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que não dá fruto, para que dê mais frutos. Nós somos os ramos da videira. A igreja, nós somos as varas. E aqui nesta figura, se na figura dos Adões temos vida biológica e vida eterna, nesta figura
nós podemos pensar na oração e na palavra. Aqui a oração aparece no verso de número 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A igreja, em todos os momentos, sejam de bonança ou momentos difíceis, momentos de crise, a igreja tem que orar. Momentos de bonança, a igreja tem que cantar louvores. É assim. E ela tem esse recurso da oração, mas tem a palavra também para consolá-la, auxiliá-la, ajudá-la. Versículo de número 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o Espírito Santo, pastor, aí, o senhor já disse que o Espírito Santo, no prédio, no edifício, nas pedras ele é selo, nos membros do corpo ele é batismo, na noiva ele é unção, e na raça eleita ele é penhor, aqui ele é plenitude. Aí na seiva ele traz essa seiva divina para alimentar a cada ramo desta videira, e eles vão dar sim frutos, o fruto do Espírito vai aparecer. Gálatas 5:22. Aí somente os crentes precisam se deixar encher. Por isso que em Efésios, Gálatas 5:22 fala do fruto e Efésios fala do enchimento. Primeiro enche, Efésios 5, versículo 18 e 19: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, verso 18. Tem muita gente aí cheia do Espírito de vinho, mas a gente precisa estar cheio do Espírito divino. Parece vinho e vinho. Quem está cheio do Espírito de vinho se embriaga, faz besteira, rodopia, pula, pinta e borda. Mas quem está cheio do Espírito divino faz assim. Sua Bíblia, fala a Bíblia, a sua linguagem é a Bíblia. Falando entre vós salmos, fala a Bíblia, e hinos e cânticos espirituais, canta cânticos que sacodem a alma e não sacode o esqueleto. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É agradecido na tribulação, é agradecido em todos os momentos. Não murmura, não faz fofoca, não é mexeriqueiro, não vive atrapalhando o reino de Deus, mas dá sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se sujeita aos outros e vive no temor de Deus. É o crente cheio do Espírito de Deus e dá fruto. E o fruto vai para Gálatas, capítulo 5. E ali nós vemos, verso de número 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E note que aqui, fruto do Espírito está no singular. Você conta 9, mas não são 9 só não. A gente tem mais. Abra aí Efésios, capítulo 5, versículo 9, diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, já está lá, mas justiça não está. Justiça e verdade. Aparecem mais dois aqui. Justiça e verdade aparecem aqui, endossando mais enchendo mais esses ramos. Aí você vai para Colossenses, capítulo 3, versículo 12, aparece mais: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, mais um, e de benignidade, já tem, humildade, mais um, mansidão e longanimidade, apareceu aqui mais dois, misericórdia e humildade. E a igreja se enche. E assim, meus irmãos, nós vamos crescendo, e assim a igreja vai se desenvolvendo. Esta aí é a multiforme sabedoria de Deus, manifesta em 5 figuras: manifesta no edifício,
que nós somos as pedras vivas, que Cristo é a pedra angular, que os apóstolos e a sua doutrina são as colunas, que o Espírito de Deus é selo. Manifesta-se também na ação da igreja enquanto corpo de Cristo. E Ele é a cabeça, e a igreja são os membros, e o Espírito vem lá com o batismo. Manifesta-se na figura matrimonial, que a igreja é a noiva, que Cristo é o noivo, e que nós temos o Espírito como unção. Manifesta-se na raça eleita, e este segundo Adão nos propicia esse direito à vida eterna. E o Espírito vem e nos coloca o penhor, ou nos dá essa garantia, nos vem como penhor para nos garantir a herança. E manifesta-se como videira verdadeira, com ramos que dá fruto, e com o Espírito que nos enche para a glória dele. É um privilégio, meus irmãos, fazer parte da igreja de Deus. É um privilégio maravilhoso. Valorize isso. Deixe qualquer coisa que atrapalhe o crescimento da igreja de lado, e busque mais e mais contribuir para o bem desta igreja, que não é sua, não é minha, não é do pastor Marcos Perim, não é do pastor Jusilei. Esta igreja é do Senhor, e ela vai, e ela segue, e ela será arrebatada, e ela é sal, e ela é luz, e ela não será destruída, mas é mais que vencedora. E na hora que a trombeta de Deus tocar, ela se projetará para a glória do Senhor, santa, imaculada, irrepreensível, incontaminada, e estará lá casando-se por 7 anos nas bodas do Cordeiro. E você, meu amigo, não quer fazer parte disto? Não quer entrar neste processo maravilhoso de de regeneração, de ser nova criatura, de conversão? Se você quer participar desta igreja, você pode nesta noite entregar sua vida ao Senhor Jesus. E a igreja, que Deus continue abençoando a todos vocês, e parabéns, Primeira Igreja Batista Regular da Bahia. Que Deus dê muitos anos aos irmãos de glorificação a Ele, até a sua volta. Mas se Ele quiser voltar amanhã, melhor ainda para nós. Que Deus nos abençoe. Gostaríamos de saber se nesta noite os irmãos vão orar. Se há alguém aqui que ouviu a palavra de Deus, percebeu que está fora,